Shalom! Nós estamos em Jerusalém. Aqui estamos neste momento onde é o final do Monte das Oliveiras. Aqui, do lado esquerdo, nós temos o Vale de Jeosafá. Em hebraico, Emek Yehoshafat. Emek quer dizer vale. Yehoshafat quer dizer Deus julga. O vale do julgamento. Porque aqui está escrito que o Senhor se assentará para julgar os gentios. Aqui será o lugar de julgamento, onde está escrito multidões, multidões. Você pode imaginar neste momento multidões neste vale? Deus neste vale manda chamar os fortes, preparar para a guerra. E aí é onde ele fala: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Forjai dos seus cajados. Por que forjar dos seus cajados? Porque o povo de Israel naquela época vivia de duas coisas. Plantações, eles eram agricultores, por isso que nessa região nós vemos ali os que são chamados de terraças, né? Que são os locais onde Israel era monte, não havia como fazer plantação em monte, então o povo de Israel cavava e ia fazendo como se fosse terraças, um em cima do outro, assim como está o meu braço. E então eles poderiam fazer as plantações. E nós podemos ver até hoje, aqui, toda essa parte ali que vai embaixo do muro, das muralhas de Jerusalém, e isso vai até lá para baixo, ao redor de toda Jerusalém, são encontradas as chamadas terraças, porque o povo vivia de plantação, de agricultura e de criação de cabras e de ovelhas. Então, o que Deus está falando aqui para eles? Pega o seu instrumento, pega o que você tem. O que eles tinham? Enxadas. Talvez você não é um agricultor, mas ele está dizendo: pega o que você tem e faça disso a sua força. Porque temos que subir e chegar onde? Ao Monte Sião, porque é lá que Deus está. Não é Deus que virá até nós, mas somos nós que temos que nos esforçar, que fazer das nossas enxadas e das nossas lanças a nossa arma para que nós possamos chegar aonde Deus está. Porque Ele está lá, em Sião e em Jerusalém. O que isso quer dizer? O Espírito Santo, a presença de Deus. Então, somente quem estiver em Sião e em Jerusalém terá a salvação e o refúgio, que simbolizando hoje, em outras palavras, quer dizer o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo teremos o refúgio, o livramento e a solução, que quer dizer a salvação. Nos vemos no Monte Sião e em Jerusalém. As pessoas nos julgam, você sabe, né? As pessoas nos julgam, não estou falando julgam a mim, não. As pessoas julgam umas às outras, tá? É comum do ser humano, né? Julgam por aparência, as pessoas julgam pelo que vem, porque o homem vê o exterior, mas a palavra diz que Deus, Ele vê o coração. Mas enfim, é do ser humano julgar. O próprio Senhor Jesus disse: não julgueis uns aos outros. Por que Ele falou? Porque é costume das pessoas julgar. Mas tem um que julga retamente. Tem um que aprova, que desaprova, e esse aí é para valer. E quando ele julga com justiça. Ele analisa com fidelidade, com um olhar clínico, digamos assim, né? Não deixa passar nada. Ele julga retamente. E quando ele vê que alguém realmente está disposto a mudar, não somente mudar uma situação, mas mudar em si mesmo,
A pessoa cansou, literalmente ela cansou de uma situação. Ela cansou de lutar e não produzir nada. Ela cansou de ir em festas e estar sempre na mesma, com angústia, com depressão. Ele cansou de ter muitas e não ter nenhuma. Ele cansou, ele viu os resultados da vida dele e ele cansou dessa depressão. Olha, vamos colocar assim, princípio de mudança, cansar de uma situação. E não fugir de uma situação. Coloca os Salmos 11 para mim, por favor, versículo 1 diz, no Senhor confio. Olha que palavra direta, né? No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro? Não, nós não somos dos que fogem, nós não somos um passarinho, tá? Nós não somos um passarinho. E além de não sermos um passarinho, nós confiamos em Deus. Então nós não fugimos para as montanhas. Se nós temos que fugir, nós fugimos para Deus. Nós fugimos para o altar. Nós dependemos de Deus. E você vai ver nesse programa que buscar a Deus e cansar de uma situação que, eu ia dizer assim, já deu o que tinha que dar. Não, nem deu o que tinha que dar. Porque você esperou que ia ser uma coisa e não foi nada. É hora de você realmente partir para a decisão. Mostra aí a nossa central de atendimento neste final de semana. Pastor Edson conosco, aí uma equipe de pastores, todos nós prontos para o vale da decisão, aonde Deus julgará a nossa busca, julgará a nossa oração. Ele julgará a nossa entrega, Ele vai ver a nossa decisão, Ele vai julgar a nossa reação. Você não é da Igreja Universal do Reino de Deus, mas você sempre ora conosco. Eu estou dizendo para você, se levanta diante dessa situação, enfrenta, confia em Deus que isso não vai só passar não. Você vai vencer este problema que está tentando destruir você. Eu quero abrir esse programa mostrando para você o que a ação da fé produz. A ação da fé. Você vai acompanhar agora muitas pessoas que têm vindo a Deus, têm chegado aqui depressivas, pessoas que chegaram aqui mal se aguentavam vivas, pessoas que chegaram com enfermidades desafiadoras, pessoas que chegaram realmente como um chiclete velho colado no chão, pessoas que chegaram aqui e elas não tinham nada mais a fazer aí fora, só confiar em Deus. Mas agora você vai ver como confiar em Deus faz toda a diferença. Decida. Amanhã nós começamos a semana da decisão. Decida buscar, confiar, se entregar para Deus. Toca aí. Como é o nome da senhora? Célia. Dona Célia, o que a fé em Jesus, a fé genuína em Jesus trouxe para a senhora? Um dos meus maiores sonhos, quando eu cheguei na igreja, era ser mãe. E o diagnóstico dos médicos era que isso não era possível. Então, quando eu cheguei aqui, que eu conheci a fé, o altar do sacrifício, e um dos propósitos, né, era a água, tudo que foi me ensinado na fé, para usar a fé. O principal de todos foi a fogueira santa, né? Conheci o altar do sacrifício. E fui com tudo, que já que era para usar a fé e ir para cima, assim eu aprendi. Posso fazer uma pergunta para a senhora? A senhora não teve malícia, não, de quando falou em oferta, em sacrifício, a senhora não teve malícia, não? Não, porque... O que a senhora entendeu? Quando a gente está fazendo o uso da medicina, tudo que é mandado fazer a gente não faz? E por que Deus, que é o Deus do impossível, e que não ia fazer para Ele? Aí me lancei total, sem olhar para trás. Tudo que era proposto, tudo que me mandasse fazer, com certeza. Então, aí eu queria ter minha família, formar minha família com meu marido, e vi uma oportunidade, isso sim. A Fogueira Santa, para mim, até hoje, nunca fiquei sem resposta. E é uma oportunidade. Sempre que eu ouço falar de Fogueira Santa, eu já
me preparo, me organizo e vou para cima. E só fico esperando o dia. E hoje até que me deu uma vontade de sacrificar antes da data, antes do tempo, porque é isso, não tem o que fazer, não tem como. É isso e ponto final, é Jesus. Mas a senhora quer me dizer o quê? Que a senhora é mãe? Então, aí usando a fé, no altar de sacrifício, desci com a certeza que Deus ia me honrar. Então, ao invés da minha vergonha, Deus me deu tripla honra, pude gerar trigêmeos. Pude gerar trigêmeos. Veio uma gestação de trigêmeos. Foi. E quando eu soube que era 3, bispo, eu ainda pedi a Deus, eu quero que seja 2 meninos e uma menina. Ainda fui além. 2 meninos e uma menina. A senhora falou isso com Jesus? Com certeza, com certeza. A senhora não queria 2 meninos e um menino? Não. Sempre Ah? pedi um filho. Quando soube que era 3, então vai ser Por favor, meu Deus. 2 homens e uma menina. para a glória de Deus. Dá os 3 aí. Então, os 3 batizados fazem parte do FTU, na busca do Espírito Santo, e está determinado o altar na vida deles. Não tem outro caminho. E o resultado está aí. Nunca esqueça isso, sabe? Eu estou falando sério com vocês, porque vocês são frutos da fé. Não esquece isso. Isso vai proteger vocês, né, mãe? Deus te abençoe. Não tem outro caminho. Bem forte para Jesus. Qual o nome da senhora? Sueli Vilarinho. O que Deus fez? Deus me curou do câncer de mama. Em dezembro de 2023, super cheia de vida, saudável, bem com Deus, muito bem com Deus, fui acometida de um diagnóstico médico de um câncer na mama. Isso aí foi uma dinamite que caiu sobre minha vida e sobre a vida da minha família e do meu esposo. Uma explosão. Aí, para completar, em fevereiro, eu estava caminhando no parque, correndo, atleta. E o médico, várias ligações do médico no meu celular. Só ele vem ao hospital. Ao hospital, o que é? Aí tive embolia pulmonar, para completar. Aí fiquei daquele jeito. Quando eu cheguei no hospital, no leito, não podia mexer, não podia falar, e o médico do hospital, super simpático, chegou a mim e disse: você está sabendo o que está acontecendo com você? Eu disse: eu estou aqui. Você está sabendo que você pode a qualquer momento morrer? Aí vamos seguindo. Se você chegar até o domingo, isso era uma sexta, tudo bem. Foi assim mesmo. Aí eu fiquei lá, naquela situação. E isso fez a minha alma derramar para Deus. Eu estava bem, servindo a Deus, amando ao meu Deus, e isso me fez se derramar. Então, fui buscar a Deus, recebi uma palavra desse altar, graças a Deus. E eu tive duas situações: ou ouvir o médico, ou me agarrar a essa palavra. Então, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Peguei o tratamento da água, e não era a água que vinha do altar, era a água que vinha do céu. Essa água vinha do céu. Eu tomava banho, eu participava com muita santidade e reverência a Deus. Conclusão: o Senhor Jesus me curou. A mesma médica que disse assim: minha filha tem um problema. Eu disse: Senhor, essa boca vai dizer o que ela disse. Estou muito feliz vendo a sua cura. Então, e acrescentando a isso, dezembro, Fogueira Santa. Então, eu me lembro como hoje, eu e meu esposo, uma bênção na minha vida. Então, eu me levantei na madrugada e aquilo veio assim: se derrama. Jesus disse: joga no chão. Eu joguei no chão, tudo. Ele está por aí, ele sabe disso. Nós jogamos no chão, porque aquilo eu disse: meu Deus, o Senhor vai me tirar do chão. Porque o que eu quero é servir ao Senhor com excelência. Só isso. Não precisa ser de uniforme, ou com uniforme, ou sem uniforme, onde eu estiver, servir ao Senhor com excelência. E isso aconteceu. Eu tirei, fiz o meu propósito junto com meu esposo, na mesma fé. Há 21 anos, estamos na mesma fé. E graças a Deus, os últimos exames confirmam. A luta a gente segue, tem que ter o acompanhamento médico,
tem que ter o exercício físico sem querer, mas tem que ter e tem que seguir. O mais importante, eu tenho certeza que eu vou continuar conquistando, chegar no céu. Mas não tem mais o câncer. Não, graças a Deus não. Curada. Curada, corpo, alma e espírito. Porque isso não foi porque Sueli teve o câncer, mas foi para que Sueli teve o câncer, para chegar juntinho a Deus. Deus te abençoe. Amém. Bem forte para Jesus aí. E cheguei aqui com um problema seríssimo na minha vida espiritual e na minha vida sentimental, que é com meu esposo. Que ele arrumou um amante, então por conta disso eu me revoltei e andei armada para matar os dois. Mas enquanto isso, uma senhora me chamava para mim vir para a igreja e eu não aceitava. Às vezes eu cortava até caminho para ela não me chamar e não ter que dar satisfação a ela, porque eu não queria ser crente, eu não queria. Era uma coisa que eu nem imaginava estar aqui na igreja hoje. Mas aí eu estava lavando os pratos na minha casa, lavar os pratos, aí botei a água na minha mão. Quando ela escorreu da minha mão, eu não consegui segurar a água. Aí eu disse para Deus assim, meu Deus, a água que está caindo na minha mão, eu não estou conseguindo segurar, assim é a minha vida, está se desvalhando, Senhor, eu não sei para onde é que eu vou. Mas como ela me chamava sempre e eu cortava caminho, nesse dia eu desci, era na quinta-feira, eu desci da minha casa e fui na casa da minha irmã, que era perto. Aí eu passei, ela estava no portão, eu parei, olhei para ela assim, a senhora vai para a igreja hoje? O nome dela é Joana. Ela disse, vou não. Eu disse, vamos hoje. Ela disse, não vou não, ela vai amanhã, que é na sexta-feira de libertação. Ela ia, então ela olhou para mim e disse, então eu vou, porque é com você, eu vou. Aí eu vim para a igreja. Quando eu cheguei na Igreja Universal, arredia, porque eu não queria saber de Igreja Universal, nem igreja nenhuma evangélica. Então o pastor pregou e fez o apelo, quem queria Jesus. A palavra que ele falou me tocou no mais profundo do meu ser, porque eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, só Deus era por mim. Então eu aceitei a palavra dele e fui lá para o altar. No altar ele fez a oração e eu falei para ele que eu queria fazer parte da Igreja Universal. Nesse dia, eu fui para casa diferente. A palavra que eu recebi entrou no meu coração e fez a diferença. E a partir desse dia, eu me batizei nas águas. E fiquei, e disse para Deus, Senhor, é aqui que eu vou ficar, eu não vou mais sair daqui. Com certeza, Deus transformou a minha vida. Eu era uma pessoa revoltada, tinha muita mágoa no coração, principalmente do meu esposo. Eu tinha uma revolta dentro do meu coração tão grande que eu me armei para matar ele e a amante. E se não fosse Deus na minha vida, com certeza eu estava presa, morta ou maluca, porque a situação que eu cheguei na Igreja Universal, ninguém poderia me ajudar, ninguém vinha me ajudar, não. E a partir de mim, meu esposo e a minha filha ser transformada. E se você está precisando, venha. Com certeza, aqui você vai encontrar a paz interior, que a paz exterior Deus vai fazer com certeza na sua vida. E Deus vai te abençoar. Você vê quando, quem conhece a Dona Lourdes, né? Uma pessoa de Deus mesmo, está sempre presente na igreja, né? E você vê que história. Agora, uma mulher decidida, né? Você vê que quando ela cansou, né, a vizinha falou, não, mas hoje não é dia de eu ir, não, mas tu vai comigo. É a pessoa decidida, tá? É a pessoa decidida. Decidida porque cansou, honestamente. Você me acompanha pelo rádio agora, pela televisão, estou colocando aqui meu rosto bem pertinho de você aí. Você não cansou, não? Da situação que você está. Tem gente que cansa e se mata. Aí ela não vai descansar eternamente, viu? Agora, Deus dá descanso. Jesus disse assim, em mim achareis descanso. Mas é quando você decide. Você decide lutar, você decide dar a Deus o que Ele está pedindo. Você precisa se converter, mudar a direção do seu caminho. Você tem vivido para você.
Você tem vivido para agradar os outros, mas é hora de você cuidar de você se entregando a Deus. Se entrega para Deus. E nós vamos para essa semana de decisão, de batismo nas águas, de conversão. Você vai depender de Deus, você vai mudar a sua história, você vai vencer o que está vencendo você. Cada igreja universal do Reino de Deus, nesse domingo será um vale de decisão, como diz essa palavra, coloca na tela para mim, Joel 3,14, põe aí por favor, olha só. Multidões, multidões, eu quero que você chame sua família, você, a senhora mãe, fala para o seu filho, você não cansou dessas drogas não, meu filho, você não cansou dessa vida bandida, você não cansou, olha, se ele não cansou, só Deus mesmo para trazer ele, mas se ele cansou, ele vai vir com a senhora. Chega para o seu marido e fala assim, ó, a gente tá cansado, nós estamos cansados. Veja como está o nosso casamento, veja como está a nossa vida, vamos buscar Deus, vamos nos voltar para Deus. Tudo em Judá, Jerusalém estava caído porque o povo abandonou a Deus, o povo deu as costas para Deus. A palavra de Joel foi, tornai-vos para ele, a palavra foi, ainda assim agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Se volta para Deus, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, como você viu aí há pouco, a Josiboco ali falando, né? Eu nem comentei, mas o lugar aonde Deus julga, Deus ele passa os olhos sobre todos nós e quando ele vê alguém, você viu tantos testemunhos aí, você viu tanta gente curada, vencendo diagnósticos, depressão, muitos resultados na hora, mas você precisa realmente voltar-se para ele. Ô Edson, me dê nomes aí, por favor. Bispo, antes de começarmos a registrar já as primeiras participações, eu quero deixar inteira disposição de todos que sofrem, precisam agora de ajuda, conversar com alguém, desabafar, abrir o coração. Você pode agora ligar no DDD 81 2101 4555, encaminhar uma mensagem de áudio ou de texto para o DDD 11 3573 3500, como também acessar as nossas redes sociais e deixar nos comentários um pedido de ajuda. Universal PE Oficial no Instagram e Universal Pernambuco no YouTube e no Facebook. Mas um detalhe, deixar um comentário, realizar uma ligação é um primeiro passo. Vamos ouvir você, vamos te ajudar. Mas isso tem que estar atrelado de uma decisão de recorrer a Deus e buscar nele socorro para que haja transformação na sua vida. Recebemos a ligação de uma amiga de Passira. Ela diz, peço oração pelo meu irmão Douglas, que tem passado por vícios e bebidas. E como irmã, eu não suporto mais vê-lo desse jeito. Eu quero vê-lo bem. Temos aqui a ligação também da Jaqueline. Ela diz, meu filho está nas drogas e peço oração por ele, porque não aguento mais conviver com meu filho viciado dessa maneira. Nas redes sociais, bispo, temos o comentário da Tayane Santos. Ela diz, nunca fui feliz na minha vida. Todo relacionamento que eu entro, acabo, ele vira a cabeça e só me resta dor e sofrimento. Ando muito frustrada e às vezes penso que eu não nasci para ser feliz. Minha amiga, olha, desculpa assim, ser tão invasivo assim, viu? Desculpa ser tão invasivo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma história aqui, eu não sei a sua idade, né? Você não falou a sua idade. Mas eu tenho uma história aqui de uma jovem, não sei se ela tem 30 anos não acredito, não sei, possa ser que tenha, tá? Mas você vai ver que a vida dela, se não estava igual à sua, estava pior. Eu vou te mostrar. Essa jovem senhora, ela vivia querendo morrer. Ela dormia, ela foi traída e abusada na infância e na adolescência. Olha, acredite, hoje ela é feliz. Hoje ela é feliz. Tão certo como
Deus existe e Jesus Cristo é o Senhor e o Espírito Santo está entre nós, o teu sofrimento vai ficar para trás. Mas decida mudar. Decida ser de Deus, como ela fez. Acompanhe. Nessa época aqui, era uma das épocas que eu mais tive abusos constantes. Fui abusada por quem era para me proteger. Aquela pessoa tirou minha inocência, mas eu não sabia o que estava acontecendo ali. Só que aquilo durou anos. Aqui, eu sofri abuso ainda. E era onde eu arrumava mais confusão na escola. Dava muito trabalho à minha mãe. Aqui eram os porquês. Eu não entendia nada que acontecia. E aqui é onde eu comecei a sair. Comecei a sair para festa, comecei a ficar com pessoas e eu comecei a colocar aquilo nas minhas atitudes, a revolta. Eu não dormia bem, eu cheguei a pesar 38 quilos. Quando eu casei para sair de casa. Eu lembro que minha mãe falou assim, você vai casar para sofrer. E foi o que aconteceu. E naquele casamento foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. E aí eu engravidei, tive meu filho. Passados uns 2 anos de casado, eu descobri uma traição. E foi onde vieram as confusões, as agressões, a falta de respeito. E ali eu saí daquele casamento, quebrada, muito quebrada, frustrada. Eu falava, eu vou me matar, vou matar o meu filho. Eu lembro que eu dormia com faca embaixo do meu travesseiro. Falava, é hoje. E teve um determinado dia que eu estava muito cheia. E eu falei assim, agora eu vou pegar esse fio aqui e vou acabar com a minha vida. Eu fui para um quarto, peguei aquele fio, coloquei, me pendurei, coloquei o meu pescoço naquele fio. Dei 2 voltas. Ali já era. Só que minha prima, que é obreira, viu pela uma brecha, chegou correndo, me levantou e falou, você não vai agora. Não é agora que você vai. Eu falei, me deixa aí, eu só quero ter paz. Ela, tu vai ter paz no inferno? Então, 24 horas por dia, o meu pensamento era de morte. Eu falava, eu preciso acabar, para acabar com essa dor que está dentro de mim. Que eu não sabia que era a alma. Só que aí, no decorrer do tempo, ela começou a me puxar. Ó, vamos para a igreja. Eu ia, mas o que eu tinha de deixar, eu não deixava. E começou a chegar a época de fogueira santa. Falei, agora é o momento, vou fazer uma fogueira santa, vou reconstruir o meu casamento, meu ex vai voltar para mim. Só que a minha intenção não era dele voltar e a gente viver em paz. A minha intenção era de me vingar dele e mostrar o que ele perdeu. E ali eu subia. Subi 1 vez, subi 2, subi 3. Com tudo, financeiramente com tudo. Deixava no altar e descia. E eu só tinha uma coisa, desejo de vingança. Só que isso eu não reconhecia. No meu pensamento era que eles fizeram mal a mim, eu tenho que retribuir. Mas aquela mágoa estava ali. Escondida, maquiada, mas ela estava. E aí chegou uma fogueira santa do Val de Jaboque. Antes mesmo de começar o propósito, eu comecei a fazer o jejum de Daniel. E aí, uma madrugada, eu falei para Deus, eu queria que o Senhor me mostrasse o que está em mim que está me atrapalhando. E Ele mostrou aquela mágoa
de manhã, me levantei, procurei a primeira pessoa, pedi perdão. Ele riu. E aí faltava a pessoa que tirou o que uma criança tinha. E eu fui até essa pessoa. Eu abracei aquela pessoa, eu saí dali em paz. Mas não era uma paz momentânea, não. Era uma paz diferente. E quando chegou a fogueira santa do Val de Jaboca, eu já estava preparada. Eu tinha deixado tudo. Subi no altar com meu voto. E eu lembro que quando eu subi, eu falei assim para Deus: o Senhor sabe o que eu preciso. Eu não pedi nada, nada. Meu envelope estava só com o meu voto. Não tinha nada escrito. Só falei para ele: o Senhor sabe do que eu preciso. E não tinha ninguém próximo ao altar. Mas eu ouvi ele falar assim: agora é comigo. E chegou numa segunda-feira de manhã, o Bispo Macedo falou no programa: se você quer receber o Espírito Santo agora, vai lá no banheiro. Se ajoelha no vaso, que você vai receber. Eu fui com uma sede que não tinha quem me parasse. Cheguei dentro do banheiro, fechei a porta, falei: eu estou aqui. O Senhor sabe que eu entreguei tudo. Naquele momento, não foi emoção. Foi só uma certeza que eu estava sendo amada. Pela primeira vez, eu fui amada. Eu conheci o amor de Deus. E aí eu comecei a ir nas caminhadas do amor, ia sozinha, ia com as amigas, e fazer propósitos na terapia, não faltava terapia. Quando eu conheci o aplicativo Quero Te Conhecer, eu falei: não, eu não vou entrar, eu não estou desesperada, não estou subindo pelas paredes. Só que dentro de mim falava assim: é lá. Aí eu entrei. No mesmo dia eu conheci o meu esposo. Eu no Ceará, ele em São Paulo e nós agora juntos em Goiás. Depois de 4 anos casados, nós estamos esperando um bebê. Eu falo para o Senhor que Deus, Ele não falha. Ele nos surpreende. Porque a gente pensa tão pouco. Às vezes eu mesmo fico assim: meu Deus, olha o tanto de coisa que o Senhor já fez por mim. Que o Senhor já me deu. Mesmo sem a gente merecer. Mas quando a gente entrega, a resposta é certa. Você veja que realmente, né? Veja que realmente a pessoa pode ficar dando voltas, mesmo dentro da Igreja Universal, tá? Que o problema não foi a igreja, anos, só porque não queria abrir mão do perdão. E quando ela ouviu, ela fez de conta que não ouviu. Não cansou, né? Quando ela cansou, ela entendeu e decidiu. Uma coisa é você entender, outra coisa é você decidir fazer. É por isso que nós estamos chamando você para se voltar para Deus. Se você entende, então decida. E você vê a vida linda. A vida linda. E às vezes a pessoa diz assim: eles não sabem o que estão falando, não sei o quê. Não, nós viemos dessa vida. Nós viemos da Gandália. Nós viemos do mundo. São as pessoas, na maioria, que não sabem o que nós estamos vivendo. Olha para o testemunho dela. Não tem mais desejo de morrer. Vida completa. Sem mágoa. Imagine ela abraçando quem, né, não sei quem foi, mas me parece que foi alguém da família, né? Porque ela abraçou quem estuprou ela quando era criança e falou: eu te perdoo. Olha, Deus é justo, né? Porque quando Ele vê a fé da pessoa,
o próprio Deus dá para ela uma mudança de história. Pastor Marlon, em Caruaru, como é que está aí a preparação na grande, na encorpada e bonita cidade de Caruaru? Bispo, será esse domingo de decisão, esse domingo que ficará marcado na vida das pessoas que estarão conosco aqui, estarão decidindo se entregar, decidindo dar um basta nessa situação de sofrimento, de amargura, de tristeza, de dor. Se essa pessoa, bispo, tomar essa decisão de se voltar para Deus, de buscar a Deus, de entregar a vida para o Todo-Poderoso, Deus muda a situação a qual ela se encontra. Domingo agora, vamos estar aqui nessa belíssima cidade de Caruaru, a nossa Universal. Ela fica aqui bem no centro da cidade, bem em frente à Praça Pedro de Souza, no número 46. Na principal reunião do dia, 7 horas da manhã, nós já vamos estar, depois retornamos às 9h30, e se não der para essa pessoa estar conosco na parte da manhã, 18 horas, bispo. Vamos estar nesse domingo, dando início a essa semana de decisão. Maravilha, então, um grande abraço para vocês e nós, para todos vocês aí em Caruaru, e nós já vamos fazer agora uma oração especial por todos, tá? Que Deus ilumine todos vocês aí, tá bom? Agora eu gostaria, deixa eu dar um pulo ali no Edson mais uma vez. Edson, o que você nos traz? Bicho, temos aqui muitas ligações, na verdade, não há tempo hábil para registrarmos todas as participações, mas, exemplo, recebemos a ligação da Simone do Pina. Ela diz: peço oração porque eu não tenho paz, tenho vivido atormentada dentro da minha própria casa. A Maiara, ela diz: não sei o que fazer, meus filhos têm tirado a minha paz, só vivo chorando e mal consigo dormir. Por favor, me ajude em oração. Através, bispo, também do nosso WhatsApp oficial, aqui com o pastor Anderson, o Roberto de Candeias, ele pede oração pela família. Juliana Santos de Jaboatão pede oração pelo marido que sofre com depressão. O Carlos da Silva de Maranguape, ele pede oração para que as portas venham se abrir. A Mariana de Olinda, ela pede oração pelo filho que virou a cabeça devido às más companhias e amizades que tem trazido muito sofrimento e muito problema para essa família. Daqui da Central, bispo, seguimos à inteira disposição de todos aqueles que precisam de ajuda. Obrigado, Edson. Eu penso que as pessoas estão bem orientadas quanto ao que fazer. Voltar-se para Deus, você vê que borbulha, né? A nossa central de atendimento, ela ferve de pessoas cheias de muitos problemas, de muitas situações que era para elas estarem cansadas. Se você está cansada, se você está cansado, é igual quando a pessoa está com sede, ela vai atrás da água. Está com fome, vai atrás da comida. Está vendo que a vida está em ruína, volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Nós vamos aguardar você nesse domingo todo especial, já vou falar do jejum de Daniel daqui a pouco, mas me dá imagens aqui da nossa arca de salvação. 6 horas da manhã, eu vou estar ungindo você e a sua família. Você vai convidar seus amigos e familiares para a reunião de 6h30. É uma arca, né? Coisa maravilhosa. E para a reunião principal às 9h30, 9:10, vamos estar ungindo você também com os seus convidados familiares que estão cansados, que querem, você gostaria de ver a força de Deus entrar aí na tua história. 15 horas a cura dos vícios, 18 horas a vigília da alma. Agora você vai acompanhar comigo a história da Neriane e você vai ver como a inversão de prioridades é um fator principal da vida estar destruída. Vamos acompanhar juntos essa história. Sabe aquela pessoa feliz, contente, que tem paz, alegria, que tudo dá certo na vida? Essa não era eu. No ano de 2014, a gente vivia a Copa do Mundo. E nesse período eu lembro que estava todo mundo naquela festa, naquela euforia de Copa, de jogos,
E de contrapartida, na igreja, iniciamos o jejum de Daniel. E para não decepcionar as pessoas que convivem comigo, que participam, que fazem o jejum de Daniel, eu era uma pessoa em casa, mas quando estava no trabalho, na rua, com os amigos, eu era uma outra pessoa. Então eu vivia das informações, eu queria saber o que estava acontecendo, mas quando chegava em casa era não quero saber de nada, não quero saber de informações. Então eu sempre colocava qualquer coisa acima de Deus, acima da vontade de Deus. Então era o trabalho, quando não era o trabalho era a faculdade, quando não era a faculdade eram os amigos, mas sempre tinha alguma coisa que me atraía os olhos mais do que estar na presença de Deus. Então muitas das vezes eu realmente abria mão de estar na igreja, de estar buscando a Deus para poder ir trabalhar. Eu vi pessoas da minha família, eu vi as pessoas evoluindo espiritualmente, mas eu não via essa transformação em mim. Eu não conseguia chegar e pedir ajuda. Por quê? Porque era mais forte do que eu. Tipo, você já tem anos de igreja, você vai pedir ajuda, o que as pessoas vão pensar? O que vão falar de uma pessoa que está há anos e já escutou e já sabe como que funciona? Então eu tinha esse receio. Eu achava que só se Deus quisesse me ajudar, mas eu não chegava até Ele. E não chegava a mais ninguém. Então isso ia criando aquele bloqueio. Eu sentia uma angústia, uma tristeza que era impossível de ser preenchida. Eu acho que a maioria das pessoas vão lembrar quando o Brasil teve a derrota de 7-1. A gente olhava o jornal, era só isso que falava, era realmente uma vergonha, uma humilhação, e as pessoas sentiram isso. Eu posso dizer que a dor que eu sentia na minha alma não tem tamanho para mensurar como era maior do que essa vergonha, do que essa dor que os brasileiros estavam sentindo quando o Brasil perdeu de 7-1. Eu sabia que o meu esposo ele estava buscando por mim, porque ele sabia as minhas dificuldades e as lutas que eu estava enfrentando internamente. E quando começou a surgir os pensamentos de suicídio, isso foi o que me pegou mais. Então aquilo mexeu comigo de uma tal forma, só que eu ainda não sabia como me chegar a Deus. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Então veio um novo jejum de Daniel. E eu vi ali como a oportunidade para mudar tudo. Eu falei para Deus, eu falei assim, esse jejum ele vai ser o primeiro da minha vida. Então eu comecei oração constante, buscava de madrugada. Não era fácil porque os pensamentos eram constantes. Minha luta sempre foi na minha cabeça. E eu precisava lutar contra aqueles pensamentos. Então eu precisava, nesse jejum, trazer todas as armas de Deus para poder me ajudar, me alimentar e me fortalecer. Então, para me fortalecer espiritualmente, eu comecei a fazer a leitura da Bíblia constante. Fiz a leitura das literaturas da igreja também, a trilogia do bispo eu li, Como Vencer as Guerras pela Fé eu li, porque eu sabia que existe uma guerra. Tudo isso para ir fortalecendo. Fiz o jejum todos os dias, certinho. Eu sabia que eu estava indo no caminho, mas tinha alguma coisa que estava faltando. Então, quando acabou o jejum, eu percebi que eu não tinha recebido o Espírito Santo. Falei, ué, o que eu fiz? E aí eu peguei e falei para Deus, Senhor, tem alguma coisa faltando e eu não estou enxergando. O Senhor precisa me mostrar. E foi quando Ele falou para mim,
nítido e claro que existia mágoas dentro de mim, dentro do meu coração. Então eu precisava pegar aquela mágoa e tirar. Então eu fui até o altar já sabia o que era. E eu fui decidida a entregar para Deus tudo que estava dentro de mim. E coloquei para Deus, falei: Senhor, tá aqui. Essa mágoa eu não quero dentro de mim, porque eu quero o Senhor. Tudo que eu carreguei, eu não quero, porque eu quero o Senhor. Então, da minha vida inteira de igreja, todos esses ensinamentos, conhecimento, eu não quero. Então, assim, eu abro mão de tudo, mas eu preciso do Teu Espírito. E se o Senhor não me der o Teu Espírito, eu vou voltar. E eu não sei o que vai acontecer. Aquela oração, aquela conversa com Deus, parecia que a reunião tinha se esticado assim por horas, porque eu consegui falar tudo, absolutamente tudo que eu queria. Eu coloquei para Deus ali e falei: Senhor, eu preciso, porque se eu não tiver o Teu Espírito, não vai adiantar nada. E eu lembro quando o pastor falou pra gente ficar de pé. Quando eu me levantei, tinha saído um caminhão de dentro de mim e existia uma força sobrenatural. Eu nunca poderia imaginar aquela força dentro de mim. E eu levantei e falei: meu Deus, por que eu não busquei o Teu Espírito antes? Porque eu perdi tanto tempo da minha vida buscando coisas tão supérfluas, tão... Sabe, nada poderia se comparar com o que Ele tinha me dado naquele momento. Eu transbordei. E foi assim, uma alegria. Falei pra minha mãe, cheguei em casa, recebi o Espírito Santo, queria falar pra todo mundo, sair dali outra pessoa. Hoje eu tô bem, feliz, realizada, sou completa, independente de qualquer coisa. Meu casamento, que estava quase acabando, foi restaurado. Não ouço vozes mais, não tenho mais pensamentos de suicídio. Eu passei anos na igreja sem decidir, fazendo as minhas vontades, mas no momento que eu decidi que eu precisava mudar, que eu precisava me voltar para Deus, aí tudo mudou. A única coisa que eu não posso perder na minha vida é a minha comunhão com Deus, é o Espírito Santo dentro de mim. Acho que qualquer um deu para perceber aí que o sorriso dela não é de rede social, né? Não é sorriso de rede social, né? Que faz na hora. Sorriso que vem da alma mesmo, né? Mas, para quem não sabia o que é rasgar o coração, ó, Joel disse: e rasgai o vosso coração, não as vestes. Se converta para mim. Ela punha tudo na frente de Deus e dissimulava dentro de casa. O coração dela estava lá incutido mágoa e outras coisas mais. A consequência sempre vem: desejo de suicídio, depressão, porque a gente sempre vai colher o fruto de nossas escolhas, inevitavelmente. Mas se cumpriu a palavra, né? Se cumpriu a palavra que diz, eu vou colocar para você aqui, ó. Vou colocar aqui para você, ó. Rasgou o coração e Deus se mostrou o quê? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Mas não sei se você, como eu, percebeu que o que mais sobressaía dos lábios dela é: eu decidi. Eu decidi. Eu decidi. Cansou, né? Todo mundo que se cansa de uma situação decide. O jejum de Daniel é essa ferramenta
que você, é como se você fechasse a cortina do mundo, sabe quando você faz em casa assim que você não quer ver a rua? Você entra no jejum de Daniel e se consagra a Deus ali. E ela fez, e nós estamos vivendo o jejum de Daniel e a fogueira santa. A nossa fogueira santa vai até o dia 31, que será também a quebra da maldição de sangue, tá? Mas dia 2 o Bispo Renato, o Bispo Macedo vão estar lá em Sião ministrando o Espírito Santo. Vamos agora ao momento da oração. Se você quer uma decisão, coloque a mão sobre a minha aí agora. A tua palavra diz, ó Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando de todo o coração me buscardes. E eu serei achado por vós, e eu farei mudar a vossa vida, o vosso destino. Meu Deus, eu não sei o que aconteceria com a Neriane. Provavelmente ela ia fazer parte dos que se matam, mas ela não fez. Ela voltou-se para ti. E não foi de qualquer maneira, não. Ela decidiu voltar-se de todo o coração. Pessoas agora colocam a mão na tela, outras no rádio. Elas não querem morrer. Elas não querem, elas estão cansadas. O Senhor é a vida, meu Pai. Jesus, que não seja, Senhor Jesus, que não seja a minha mão, mas a tua. Para aliviar, para curar, para fortalecer. E se esta criatura está cansada, ela vai procurar uma universal. Muitas pessoas ligaram do interior. Me vem agora uma senhora lá de Passira. Aonde ela estiver, qualquer bairro, qualquer cidade onde tem ali uma igreja universal. Que ela se anime a estar amanhã. Que ela se anime a estar daqui a pouco, buscar, que ela corra atrás, que ela vá buscar o Senhor. No nome de Jesus, nós abençoamos esse povo. A água está consagrada pelo Espírito Santo. É muita gente que acompanha este programa, precisando de respostas, mas ela precisa decidir contar contigo. Ela precisa decidir se entregar ao Senhor, para que ela veja tudo reverdecer, para que ele veja tudo florescer. A paz, a alegria, a saúde que este povo tem buscado, principalmente a saúde espiritual. No nome de Jesus, nós abençoamos toda essa gente, quem preparou o copo com água, e fazemos menção dos que estão em presídios, em hospitais, em asilos. Sejam ajudados e consolados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos dessa água. Deus proverá na vida de quem perseverar, quem usar a fé nesse lugar, o impossível vai acontecer. Deus proverá. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus já colocou a mão na tua situação. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já mostrou para você o que você precisa fazer. Nunca esqueça. Entender e decidir. Você da cidade de São Paulo que nos acompanha, amanhã 7 da manhã, Bispo Adilson Silva estará com todos vocês, tá? Você pode participar de uma reunião toda especial, 9h30, aquela reunião onde o Bispo Renato Cardoso, com uma equipe de pastores, né, levitas, bispos, pastores e levitas. Ele vai estar ajudando você, dando aí uma direção. E você que está decidido, você vai ter a sua experiência com Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande e forte abraço para todos vocês. Só lembrando,
Endereço do templo, Avenida Celso Garcia, 605, aí no coração do Brás. Grande abraço para vocês. Você conhece algum surdo? As reuniões na Catedral de Recife contam com acessibilidade para a comunidade surda. Pessoas que têm perda total ou parcial auditiva, que se comunicam por meio da Libras, a língua de sinais. Todos os domingos, 9h30 da manhã, quarta-feira, 19 horas e sexta-feira, ao meio-dia, para que assim a palavra de Deus alcance a todos. Vem aqui pra decidir.